Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós hoje vamos estudar um pouquinho sobre algum assunto, e o assunto de hoje é uma delícia: funções da linguagem. Nós já sabemos que as informações aqui são sempre simples, básicas, elementares. Elas servem para você iniciar os seus estudos. E dependendo dos seus objetivos, você deve aprofundar as suas pesquisas. Combinado? Então vamos lá? Gente, uma delícia estudar funções da linguagem. E além de ser assim bem agradável, eu preciso contar para vocês que é um assunto presente na prova do Enem. Se você tem o objetivo de fazer essa prova, pode ter certeza de que vai aparecer uma ou de que vão aparecer algumas questões sobre funções da linguagem. Existe uma habilidade na matriz da prova que é destinada apenas a funções, que é a habilidade 19. Por isso que você pode ter certeza de que ela vai aparecer lá, tá? De que essa temática, de que esse assunto vai aparecer lá. Vamos começar então? Muito bem. Para nós entendermos as funções da linguagem, precisamos pensar nos elementos da comunicação. Isso é muito fácil. Neste momento, eu estou falando com vocês. Nessa comunicação, existem elementos e a gente precisa pensar nesses elementos. O primeiro elemento da comunicação que nós vamos falar é o emissor. Quem é o emissor, gente? O emissor é aquele que emite a informação. Neste momento, eu estou falando com vocês. Então, eu sou o emissor desse processo comunicativo. E se eu estou falando com vocês, vocês estão recebendo a minha informação. Então, outro elemento importante é o receptor. Receptor é aquele que recebe a informação. Se o emissor é quem fala, né? E o receptor, quem ouve, no exemplo que nós estamos estudando, nós precisamos também de um assunto. Isso, eu preciso falar alguma coisa, uma informação. E aí nós temos o referente, que é outro elemento da comunicação. Então, o emissor está transmitindo a mensagem, o receptor está ouvindo a mensagem. Essa mensagem nós estamos chamando de assunto, de referente, né? E nós dois, né, ou nós, todos os envolvidos no processo, precisamos de um código em comum. Por quê? Se eu estiver falando em alemão e vocês não entenderem alemão, não vai funcionar o nosso processo comunicativo, por exemplo. Então, o código ele precisa ser comum. Eu estou falando com vocês utilizando a língua portuguesa, né? O código, gente, também pode ser de várias maneiras, ele pode aparecer para nós. Pode ser por meio de som, se for uma música, de desenho, se for uma imagem, né? E existe a necessidade de um canal. Nós precisamos nos comunicar. Então, o que eu estou falando precisa chegar até você que está ouvindo. Por isso que o canal é muito importante. É só a gente pensar quando cai a internet. Olha que coisa complicada, né? O canal, ele não é mantido e a informação fica interrompida. Nós temos mais um elemento que é muito interessante, que é a mensagem. A mensagem é um parente muito próximo do referente. O referente é aquela informação básica, objetiva, impessoal. Quando a gente pega esse referente e transforma em uma informação elaborada,
cuidada, selecionada, aí a gente já está transformando o referente em mensagem. E aí, quem é que consegue lembrar os 6 elementos da comunicação? Não podemos tratar de funções da linguagem se não lembrarmos os elementos da comunicação. Então vamos lá, conferindo. Emissor, receptor, referente, código, canal e mensagem. Ótimo! No processo comunicativo, os 6 elementos estão envolvidos, mas nos textos que nós analisamos, um deles está em destaque. Ou está em destaque quem fala, ou está em destaque quem ouve, ou está em destaque o código. E aí, aquilo que se destaca é que vai nos interessar sobremaneira. As funções da linguagem, elas existem, né? Nós vamos falar aqui das 6 mais comuns, né? Das teorias mais conhecidas. Elas existem mostrando um destaque em um elemento da comunicação. Então, vamos ver quais são as 6 funções da linguagem? Função emotiva, função conativa, função referencial, função metalinguística, função fática e função poética. 6 funções, 6 elementos. Vamos começar com a função emotiva ou expressiva. É aquela que destaca o emissor. Então, você já sabe que aqui, vamos ver onde eu vou colar para vocês. Vou colar aqui. Quando se destaca a função emotiva no texto, é porque está com ênfase o emissor naquela mensagem. Então, o que importa ali naquele texto é quem fala, é quem escreve, é quem emite. E aí nós vamos ter uma relevância para a subjetividade. O que eu sinto, o que eu acho, o que eu vejo é que importa, porque o emissor está em destaque. Na função emotiva, nós vamos encontrar o uso da primeira pessoa, lógico, porque eu estou em destaque. Então, verbos na primeira pessoa, pronomes na primeira pessoa. Vai aparecer com destaque também a entonação, vão aparecer as figuras, interjeições e reticências, a pontuação, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Os adjetivos e os advérbios têm aquele valor afetivo. Então é quando eu digo, ai, como eu amo, como eu sofro, como eu sou feliz. São as minhas emoções e os meus sentimentos, porque o emissor está em destaque. Onde que a gente vai encontrar muito isso? Lá naqueles diários antigos, lembra? Do tempo da vovó? Em que se registravam lá as informações do dia. Hoje eu encontrei alguém. Os diários, hoje em dia, já foram substituídos, né? Pelos blogs, pelos vlogs. Tem até aquele negócio de Snapchat, não é, gente? Vocês sabem isso muito melhor do que eu. Você faz uma viagem e aí você registra, né, ali no seu celular, eu amei esta cidade, o restaurante onde eu acabei de almoçar é maravilhoso, eu achei fantástico, eu gostei. Então, olha só as impressões, as emoções e os sentimentos. E aí, estamos falando de função emotiva. Vamos à próxima? Função conativa. Conativa, Cristina? Nem ouvi esse nome. Conativa é a mesma coisa que apelativa. Apelativa você já tinha ouvido, né? Muito bem. Cuidado que o nome da função não é conotativa não, tá, gente? Tem nada a ver com conotação e denotação. É a função conativa ou apelativa. E ela está centrada no receptor. O que importa agora
pular aqui para vocês. O que importa aqui, nesse tipo de texto, não é quem fala, não é o emissor. Quem está em destaque é o receptor. É aquele que ouve, é aquele que lê, é aquele que vê, é aquele que ouve de alguma forma. Então, o intuito é convencer o receptor, é sugerir algo ao receptor, é fazer com que ele mude o seu comportamento, altere o seu padrão. Então, toda a preocupação do texto está centrada no receptor. É importante aqui a persuasão e o convencimento. O uso agora não é mais da primeira pessoa, né? Porque a primeira pessoa estava aqui na função emotiva. Agora é o uso da segunda pessoa. Eu vou falar, se for o caso, tu, vós, você, vocês. A informação é destinada ao receptor. Verbos no imperativo. Claro que a gente vai encontrar verbos no imperativo. Do tipo, use máscara, lave as mãos, fique em casa. Olha aí quantos comandos, né? E esse comando do verbo do imperativo, gente, também não precisa ser assim tão incisivo, né? Pode ser, por favor, faça isso. E assim a gente vai encontrar o imperativo sendo empregado. Temos também a presença do vocativo para chamar a atenção do receptor. Meninos, não saiam de casa. Candidatos, estudem para o Enem. Amigos, protejam-se do coronavírus. Então, olha como que o vocativo aparece com destaque. E depois de ouvir tudo isso, você já está pensando aí que tipo de texto que concentra essas informações? Pensou? Onde que nós encontramos esse apelo, né? Essa persuasão, esse convencimento, essa proposta de mudança? A gente encontra isso na mensagem publicitária, não é verdade? Nos cartazes de campanha, e aí a gente vai encontrar: compre isso, faça assim, use isso, não faça aquilo. Olha aí como a gente está encontrando a propaganda, a mensagem publicitária. E a prova do Enem está lá recheada de textos assim. Então, qual é a função mesmo? Função apelativa. Muito bem, vamos à próxima? A próxima é a função referencial. A função referencial está centrada no referente. Então, o que importa aqui, gente, é a informação, é o fato, é o dado, é aquilo que você quer dizer para outra pessoa. Já não importa mais tanto quem está falando, já não importa mais tanto quem está ouvindo, o que importa agora é a informação. Então, nós vamos ter na função referencial o caráter informativo, claro, a presença da descrição do dado, do registro, da informação, daquele relato objetivo. O uso de adjetivos e advérbios agora é um uso neutro, né? Sem envolvimento emocional. Nós temos o uso de verbos e pronomes na terceira pessoa. Estão reparando aí, né? Função emotiva foi primeira pessoa, função conativa foi segunda pessoa e agora aqui na função referencial, terceira pessoa. Predomina o sentido denotativo. Predomina também a impessoalidade. Não existem aqui aqueles arroubos de emoção, de sentimento. Ai, como eu estou me sentindo, não importa. Não existe mais aqui o objetivo de convencer o outro a fazer algo. Também não. O que está em destaque aqui é o fato, a informação. E claro que você já está pensando onde que vamos encontrar função referencial. Vamos encontrar em textos jornalísticos, em artigos, aqueles textos que são objetivos.
em que predomina o sentido denotativo da linguagem, né? Não existem aqui muitas variações, porque o centro, o norte, é informação. Essa é a função referencial. Vamos à próxima função metalinguística. E já fiz muita questão falando sobre metalinguagem. Olha aí, porque predomina a função metalinguística. E afinal de contas, a função metalinguística está centrada em que elemento da comunicação? Está centrada no código. Vou colar aqui para vocês. A linguagem explica e comenta a si mesma. Como é que eu posso encontrar, então, uma função metalinguística? Quando a linguagem explica a si mesma, nós temos um movimento circular. Pode ser um poema em que se fala sobre fazer poema. Pode ser um filme que mostra como se roda um filme. Pode ser um livro em que se mostra como escrever um livro. Estão percebendo esse processo de construção? É uma palavra que explica a própria palavra. Qual é o melhor exemplo de metalinguagem que a gente tem? O dicionário, não é verdade? No dicionário, nós temos palavras que explicam palavras. Olha que beleza! E aí encontramos a função metalinguística. Vamos à próxima? Função fática. E a função fática, tem gente que nem presta muita atenção a ela, mas ela é fundamental. A função fática, ela serve para testar o canal. Não adianta nada o emissor utilizar um código, informar algo ao receptor, se os interlocutores não estão se comunicando. Então, a função fática, centrada no canal, ela se destina a iniciar, manter ou finalizar a conversação. Sabe quando você está conversando com alguém e aí a pessoa parece dispersa e você diz assim lá no meio da conversa: ei, tá prestando atenção? Tá me ouvindo? Você está mantendo o canal. No início de uma conversa, quando você diz: bom dia, gente, tudo bem? E aí, vamos começar? No início de uma aula, por exemplo, você ainda não deu a aula, mas você está estabelecendo o canal. Quando você liga para alguém e fala assim: oi, fulano, pode falar? Aí o outro fala: posso, tá me ouvindo? Não, tô ouvindo. E aí você fala. Você está iniciando a conversação. Então, isso tudo é que caracteriza a função fática. Também, assim, sabe quando você entra no elevador? E aí, aquelas pessoas que você às vezes nem conhece, né? Bom dia, bom dia. Olha só, é função fática, né? A gente só estabeleceu ali um contato. E, às vezes, tá calor hoje, né? Oi, será que vai chover? Olha só, é só estabelecer um contato. Nós não temos ainda a preocupação com a informação, porque não existe ali esse intuito, né? O código também não está em destaque, o emissor não está mostrando suas emoções e nem o receptor vai ser convencido de nada. Só está sendo estabelecido ali o canal. Então, essa é a função fática. Ela é muito recheada de marcadores de oralidade, porque é muito comum estabelecer o canal na fala, certo? Então, coloquei aqui como exemplo para vocês: conversa de elevador, início de aula, cumprimentos, quando você atende alguém ao celular, e aí predomina a função fática. Sexta função, função poética. Cristina, essa aí é fácil. Função poética é poema. Calma. Vamos lá. Primeiro, a função poética, ela está centrada em qual elemento da comunicação? Na mensagem. Então, função poética está centrada na mensagem. O que é mensagem mesmo?
A mensagem é o referente que foi elaborado, foi cuidado, foi produzido com valor estético e aí esse referente se transformou em mensagem. Nós vamos encontrar na função poética uma preocupação muito grande com o senso de beleza, com o senso de estética. Olha que importante isso. Então vamos encontrar lá conotação, polissemia, ambiguidade, figuras de linguagem, musicalidade. Olha como que aquela informação está sendo elaborada, né? Tanto no seu valor semântico quanto no seu aspecto sonoro, muitas vezes, para gerar a musicalidade. Existe uma seleção vocabular muito cuidada. Existe a subversão do estilo referencial. Porque se a informação for absolutamente denotativa, nós estamos aqui, ó, na função referencial. Aqui predomina a conotação, a subjetividade, o senso de estética, né? Por isso que agora a função é poética. E a produção do efeito estético é o maior objetivo. Vamos encontrar função poética só nos poemas? Claro que não. Vamos encontrar também muito frequentemente na prosa poética. Você está lendo romance, né, que é um texto em prosa, e aí você começa, por exemplo, vamos lembrar, primeiro capítulo de Iracema. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel. Tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, o seu hálito recendia a baunilha, era mais rápida que a ema selvagem e por aí vai. Gente, olha que poesia, né? Num texto escrito em prosa. Então é claro que está presente aí a função poética. Então vamos lá? Vamos repetir, vamos relembrar quais são as 6 funções da linguagem. Função emotiva, função conativa, função referencial, função metalinguística, função fática e função poética. Num texto, então, eu vou encontrar uma função de linguagem, Cristina? Não. O texto, ele pode apresentar várias funções, mas você vai encontrar aquela que se destaca, aquela que predomina. E como que você vai encontrar isso? Percebendo o elemento da comunicação em destaque, identificando essas características que nós acabamos de estudar. E aí, gostaram? Funções da linguagem, gente, é um assunto delicioso. Então, se você gostou, você pode fazer? Pode curtir o vídeo, vou ficar bem feliz. E você também pode se inscrever no canal. Pode até ativar o sininho. Você vai saber sempre quando tem um vídeo novo por aqui. Combinado? Então um beijo e até a próxima!